De volta com o Direto do Plenário, nesta edição especial, já com os ministros de volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar acompanhando a sessão ao vivo, direto do plenário. Se sentem, por favor. Pode levar. Vossa Excelência é relator de 2 mandados de segurança que, salvo melhor juízo, podem ser chamados em conjunto. Primeiro, porque trata do mesmo tema. Primeiro é o mandado de segurança 34127, que procede do Distrito Federal, sendo impetrante o Everton Rocha Marques de Souza, impetrado presidente da Câmara. E o outro é o mandado de segurança 34128, que procede do Distrito Federal, sendo o relator Vossa Excelência, ministro Barroso, o impetrante é Rubens Pereira e Silva Júnior, e o impetrado presidente da Câmara dos Deputados. Ocorre que aqui nós temos 2 inscritos para falar. Um pelo impetrante, que será o doutor Rubens Júnior, Pereira e Silva Júnior, e o outro pelo presidente da Câmara, o doutor Renato Ramos. E surgiu uma questão no intervalo relativamente à possibilidade de se fazer sustentação oral no mandado de segurança. Eu consulto os eminentes pares. O novo Código de Processo Civil, no artigo 937, estabelece a ordem do julgamento nas sessões dos tribunais e permite, sim, a sustentação oral nas seguintes hipóteses, diz o Código de Processo Civil. Mas o parágrafo 3º do artigo 937 do novo CPC estabelece que nos processos de competência originária, é o de que se cuida, previstos no inciso 6º do artigo 937, que se refere à ação rescisória, à reclamação e ao mandado de segurança, portanto, nos processos de competência originária referentes à reclamação, à ação rescisória e ao mandado de segurança, somente caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. Mas isso no recurso. Só no recurso, em sede recursal. Nós estamos aqui em sede de apreciação de pleito cautelar, não há recurso interposto, porque não houve sequer um ato decisório proferido. Quer dizer, em face da legislação, artigo 937, parágrafo 3º do novo CPC, numa situação específica como essa, tratando-se de processo de mandado de segurança, neste momento, realmente não seria admissível a sustentação oral. E nós tivemos a oportunidade de debater na última sessão e ainda não chegamos a uma conclusão, mas aqui o problema não se põe, que seria o agravo teria de ser interposto após a vigência do Código. Mas esse, evidentemente, que vai ser interposto após a vigência do Código e incidirá esse dispositivo. Sei, exatamente, tal seja a decisão que venha a ser... dentro da previsão legal. Bem, então eu vejo que há consenso no sentido de que não se... Senhor presidente, pois não. O eminente ministro relator está examinando o mandado de segurança na matéria de fundo ou a liminar, ministro? A liminar. E de qualquer sorte, o mandado de segurança, como está submetido a um regramento especial, tenho, digamos assim, alguma dúvida da incidência desta regra geral do Código de Processo Civil. Mesmo falando ela, referindo-se ao mandado de segurança, porque ela se refere expressamente ao mandado de segurança. Ela diz que, tratando-se de agravo interno, interposto contra a decisão monocrática do ministro relator nos tribunais, nos feitos de competência originária, e havendo decisão judicial que extinga que processos? O de reclamação, de ação rescisória e o de mandado de segurança. Nesses casos, haverá, sim, sempre necessidade de inclusão em pauta. Essa é uma regra geral básica. Mas, nesses 3 casos específicos, não haverá sustentação oral. Inclusive, concede especificamente ao processo de mandado de segurança.
Inclusive, ministro Celso, eu faria um raciocínio analógico da seguinte forma. Se no mandado de segurança o relator pode deferir uma liminar sem reclamar referendo em inaudita et altera pars, consequentemente, o que, na verdade, o relator o faz quando traz para o plenário é dividir essa decisão com todos os colegas, mas continua sendo uma decisão no limiar do processo que não impõe a obediência de sustentação oral. Que ela reclamaria uma sede própria, vale dizer, sede recursal. Exato. Agravo interno. Isso. Que é o regimental, que a gente chama de regimental. É o antigo agravo regimental. 937, acho que eu sei. Aqui hoje tem. Sim, nunca. Não é o caso. Tá certo. E há uma referência. Só ele. Ministro Gilmar, Vossa Excelência está consultando o código para fazer alguma intervenção ou podemos continuar? Bom, eu verifico que há um consenso no sentido de que não cabe, então, na apreciação da liminar em mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, pelo menos essa é a decisão que ora se toma, a sustentação oral. É isso? Está na lei. Está na lei. Então, essa é a decisão unânime tomada pelo plenário, eu acompanho, que fundada em razões, como disse o nosso decano, legal. Então, o ministro Barroso está com a palavra para relatório e voto em ambos os mandados de segurança. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Sim. Desse processo pelo seguinte fato. Esse mandato de segurança ele foi impetrado em relação à decisão do presidente da Câmara dos Deputados do dia 13/4 de 2016. Após a impetração desse mandato de segurança, o presidente da Câmara dos Deputados reformulou sua decisão, votou atrás de sua decisão, e na primeira decisão ele decidiu que iniciasse a votação pelo Sul e Mas depois... Você já peticionou, não já? Eu aditei esse processo, pois né? então, tá, eu vou certo. fazer É só para esclarecer, porque os fatos se atropelam e podia ser que o senhor não... Pode ficar tranquilo. Não te visse, não, entendeu? aqui, Okay. E Porque, na verdade, e o segundo aditamento trata-se tão somente da questão que o presidente da Câmara faz relação à votação por Estado e não por deputado, como está na literalidade do parágrafo 4º do artigo 218 do Regimento Interno da Câmara. Agradeço. Muito obrigado. Agradeço. Peço um minuto só. O Estado vota? Eu vou... Vamos fazer os dois. Aqui eu tenho uma observação da minha assessoria que pede para que nós consultemos, ou pelo menos este presidente consulte o artigo 16 da Lei 12.016. É a lei do mandado de segurança. Que, em tese, nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento. Então, julgamento de mérito, né? É de mérito. Nós estamos julgando o mandado. Pois não. Bem, superada essa questão, a palavra está com o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, são dois mandados de segurança com o mesmo objeto. Vou relatá-los conjuntamente para abreviar a deliberação. São mandados de segurança interpostos por parlamentares, um pelo deputado Weberton Rocha Marques de Souza e o outro pelo deputado Rubens Pereira e Silva Júnior. Ambos os mandados de segurança se voltam contra um ato do presidente da Câmara dos Deputados, que formalizou interpretação dada ao artigo 187, parágrafo 4º. Ao fixar o rito da votação, interpretando o artigo 187, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Sua Excelência assim se pronunciou, abro aspas, ante o exposto decido, o disposto no parágrafo 4º do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
será aplicado para a votação do parecer da comissão especial que analisou a denúncia por crime de responsabilidade, DCR número 1 de 2015, oferecida contra a presidente da República. E, nessa mesma decisão, assentou Sua Excelência, considerando que na última votação em que se adotou o mesmo procedimento, a chamada nominal se iniciou pela região norte, a votação do parecer da comissão especial que analisou a denúncia por crime de responsabilidade oferecida à presidente da República seguirá a chamada inversa, ou seja, iniciar-se-á pelos deputados da região sul, com a observância da ordem de chamada, estado a estado, até se chegar na região norte, seguindo a tradição da Casa. E a chamada nominal dos deputados dentro do mesmo estado ocorrerá por ordem alfabética. Portanto, presidente, o presidente da Câmara dos Deputados deu uma interpretação ao artigo 187, parágrafo 4º, no sentido de que a alternância seria não entre parlamentar de cada estado, mas seria uma alternância por votação. Então, como na última votação, segundo ele, se teria começado pelo norte, agora começar-se-ia pelo sul, de modo que todos os estados do sul votariam e ia-se subindo até chegar ao norte. Essa interpretação, como data máxima vem, salta aos olhos, é incompatível com o texto do artigo 187, parágrafo 4º do regimento interno da Câmara dos Deputados, que acaba de criar asas e voar, mas já foi lido algumas vezes aqui ao longo reapareceu, da nossa sessão. Diz o dispositivo: a votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela mesa para sua utilização. Parágrafo 4º. Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento e nas hipóteses de que tratam os artigos tais e quais, inclusive o de crime de responsabilidade, a votação nominal será feita pela chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul e vice-versa. De modo que a alternância de começar uma vez pelo norte e outra vez pelo sul, como disse, era manifestamente irrazoável e eu já estava em vias de conceder a liminar requerida. Porém, já avançada a tarde e depois da nossa sessão aqui, quando a cancelamos, houve o envio de um ofício pela Câmara dos Deputados e neste ofício o presidente, que é a autoridade coatora, informa que revogara a parte questionada da sua decisão e proferiu uma nova decisão em que assentou o seguinte: à vista do exposto, revogo parcialmente a decisão anterior e decido a matéria novamente nos seguintes termos. Esta é a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados enviada na tarde de hoje. Diz Sua Excelência: o disposto no parágrafo 4º do artigo 187 do Regimento Interno será aplicado para a votação do parecer da comissão especial que analisou a denúncia por crime de responsabilidade oferecida contra a presidente da República. B, diz Sua Excelência, exatamente como prevê o dispositivo regimental, a chamada terá início por um estado da região norte e, em alternância,
será chamado um estado da região sul. Em seguida, em razão do vice-versa, será chamado um estado da região sul e depois um estado da região norte, e assim sucessivamente, passando pelas demais regiões. E C, diz Sua Excelência, a ordem dos estados seguirá a tradição da Casa, a disposição constante no painel e, por analogia, a ordem geográfica das capitais previstas no artigo 3º, parágrafo 3º do Regimento Interno. Eu considero, presidente, que o mandado de segurança não está prejudicado, porque, em verdade, o pedido no mandado de segurança é que se fixasse a votação nos termos em que votou o ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, a votação individual alternando-se de estado a estado. Portanto, votaria, se seguir a ordem correta que eu recebi aqui, qual seria a ordem correta? Se seguir a ordem correta, votaria um deputado do Amapá e, em seguida, um deputado do Rio Grande do Sul. E assim se faria a alternância por voto individual. Portanto, o pedido formulado no mandado de segurança não está afetado pela revogação do ato. O meu voto é muito breve e eu já o concluo, e coerente com o que votei em relação à ação direta de inconstitucionalidade, a mim me parece que esta interpretação dada pelo presidente da Câmara de fazer a alternância por estado, portanto, primeiro votam os deputados do primeiro estado do norte e segundo votam os deputados do primeiro estado do sul, depois votam os deputados do segundo estado do norte, depois votam os deputados do segundo estado do sul. Embora eu não ache que seja a melhor, considero que a melhor seja a votação individual, não considero, no entanto, que esta opção seja incompatível com o que diz o artigo 187, parágrafo 4º, que fala: a votação nominal será feita pela chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Portanto, considero que esta interpretação é compatível com o dispositivo. Por considerá-la compatível, embora eu não ache que seja a melhor, acho, no entanto, que aqui se aplica a ideia de deferência, onde o legislativo tenha decidido de forma razoável, não cabe ao judiciário sobrepor a sua valoração, ainda que não ache que aquela solução seja a melhor. De modo que, nesta parte, eu não estou concedendo a medida liminar. Estou concedendo a medida liminar apenas no que diz respeito ao ponto que foi suscitado pelo Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, quanto à não observância na ordem. Eu devo dizer, para ser totalmente franco, que nem considero essa questão particularmente importante. Mas como ela está no regimento, e nós aqui estamos determinando a aplicação do regimento, eu acho que é natural que nós, então, façamos a coisa da forma correta. De modo que eu... Ministro Barroso, você me permite... Claro, com muito prazer. Evidentemente, Vossa Excelência já afirmou a sua convicção, mas nas iniciais que eu examinei, elas fazem alusão ao artigo 218, parágrafo 8º do próprio regimento, que o caput diz o seguinte: é permitido a qualquer cidadão denunciar a Câmara dos Deputados, o presidente da República, o vice-presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Aí tem uma série de parágrafos, e aí o 8º, que me causa especial impressão, diz o seguinte: encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal pela chamada dos deputados. Então, lido o parecer, e parece que a chamada pela votação nominal dos deputados se imporia, pelo menos por a chamada é nominal, um por um em ordem alfabética, apenas na decisão do presidente da Câmara,
você vai chamar nominalmente todos os do Estado A e depois nominalmente todos os do Estado B. Como disse, acho que essa interpretação é possível, é compatível. De modo, presidente, que eu estou aqui deferindo a medida cautelar apenas para o que eu considero esta retificação necessária e com o seguinte teor. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar à autoridade impetrada que observe, na chamada dos deputados para votação nominal no plenário referente à denúncia por crime de responsabilidade número 1 de 2015, a alternância entre Norte e Sul, considerando, para tanto, a latitude das capitais dos estados. Em vista disso, considero válida a sistemática exposta no item 7 do ofício 519 da Presidência da Câmara dos Deputados, exceto quanto à letra C, devendo-se reformular a ordem geográfica dos estados nela estabelecida. Portanto, eu reitero que considero a posição que foi manifestada pelo ministro Marco Aurélio de votação em ordem alfabética que seria a melhor, mas acho que ela enfrenta um problema regimental de superação. Considero a fórmula do ministro Fachin da votação ser individual, alternando-se de estado, também melhor, mas, e reiterando, considero que o presidente da Câmara deu uma interpretação que não é incompatível com o regimento e, portanto, penso que nós devamos ser deferente para com ela. De modo que estou deferindo a medida liminar apenas para que seja observada a ordem geográfica em função da latitude das capitais, como já mencionei. É como voto, presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Colho o voto do ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminente relator, eminentes pares, cumprimentando o eminente ministro relator, observo que na impetração refere-se inicialmente a pretensão ao pleito de que seja respeitada a literalidade das prescrições regimentais, portanto, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Nada obstante estarmos aqui em sede de mandado de segurança, portanto, numa seara instrumental e formalmente, ao menos, diversa da medida que votamos anteriormente, mas eu não posso, senhor presidente, me apartar, por questão de coerência, do sentido do voto que anteriormente proferi. Precisamente nesta dimensão, que em parte Sua Excelência o relator acolhe, de ser suscetível de deferimento à pretensão que almeja o cumprimento do parágrafo 4º do artigo 187 do regimento interno da Câmara dos Deputados, tal como se encontra a prescrição no regimento. Portanto, ainda que divergindo em parte do eminente relator, que de algum modo vai, pelo que eu depreendi, até perto desse horizonte, inclusive o ministro Barroso fez mesmo referência ao voto que proferi anteriormente, eu mantenho a posição tal como eu manifestei e, quiçá, nesta medida, deferindo a liminar, eventualmente, em maior extensão que Sua Excelência o relator. É como voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Teori Zavascki. Eu gostaria de um esclarecimento do relator. Houve aditamento à petição inicial? Houve, na verdade, foi uma explicitação para dizer que não estava prejudicado. Eu vou ler textualmente, presidente, ministro Teori. Ministro. Distribuição. O ato subsequente do presidente da Câmara não atenderia ao pedido formulado no mandado de segurança, não é isso, ministro? Aqui está dito, dessa forma, tendo em vista que o devido processo legal exige a aplicação de um procedimento de votação que seja imparcial quanto ao resultado, é imperativo que se interprete a alternância prevista no artigo 187, parágrafo 4º, como a intercalação de votos entre deputados de cada estado da federação, sendo um do norte e outro do sul. Isso ainda não foi atendido. Não foi atendido. Presidente da Câmara,
Então não está prejudicado. Exato, por isso que eu disse que não estava prejudicado. Exatamente. Não, eu penso que a rigor estaria prejudicado, porque o ato atacado já não existe. Mas ele aditou a inicial depois da informação. Ele expressamente. Os dois casos aditaram. Nos dois casos houve esse aditamento. Bom, de qualquer modo, isso não é substancial para o meu voto, que é na linha de coerência com o voto anterior, e concordando com o relator de que, rigorosamente, a interpretação dada pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados nesse segundo ato é compatível com uma interpretação possível do regimento interno, e considerando que isso aqui não tem matéria constitucional relevante, se cinge mesmo na interpretação do regimento interno, meu voto no sentido de indeferir a liminar. Mas aqui não é mais uma discussão constitucional. Ele postula, na sua condição de deputado, que o regimento seja cumprido. Certo. Mas eu sei que não é matéria, que é matéria regimental. Justamente por ser matéria regimental e, portanto, interpretação de matéria regimental em relação à qual a jurisprudência suprema tem restrições, a rigor, acho que se deve prestigiar, na medida do possível, a não ser que atente manifestamente contra a Constituição, a interpretação dada ao regimento interno. A questão da... Pois não. Há um outro aspecto que nós... acho que nós estamos deixando de lado, com a banalização, inclusive, das impetrações por parte de parlamentares. A jurisprudência do tribunal, em relação à impetração de mandado de segurança contra atos de mesa, é bastante restrita, e era bastante restrita, a eventos, por exemplo, ligados a incidentes graves na feitura de emenda constitucional. Desde o caso número tal da relatoria do ministro Moreira Alves, em que o ministro Moreira Alves foi o redator para o acordo, a relatoria era do ministro Décio Miranda, é que o tribunal tem admitido até o controle, chamamos assim, preventivo de emenda constitucional, admitindo, portanto, um direito a um devido processo legal constitucional. Não é? Aqui, nós estamos diante de um debate a propósito de norma regimental. E aí, perguntar-se-ia, é a mesma situação? Cabe, porque, a rigor, só se pode falar de cabimento de mandado de segurança se nós estivermos tratando não de uma eventual lesão objetiva que envolva interesse, mas de direito subjetivo. Se não se caracterizar direito subjetivo, não há cogitado de mandado de segurança. Seria um interesse subjetivo funcional do parlamentar. Eu digo aos colegas que eu acabei de extinguir o mandado de segurança, em que o cidadão comum pediu o afastamento da presidência do processo de impeachment na Câmara dos Deputados do deputado Eduardo Cunha. E entendi que seria parte legítima. Mas, no caso, nós temos parlamentares impetrando para que se observe o devido processo legal segundo o regimento interno. Se fosse indiferente, não estava havendo essa disputa, entendeu? É porque eles consideram que a ordem faz alguma diferença. E se o regimento estabelece a ordem, e se o parlamentar acha que a ordem faz alguma diferença, eu acho que ele tem direito subjetivo. Nesse caso é interessante, realmente, o tribunal abriu o embrulho. Pois é que os parlamentares alegam que têm direito líquido e certo à estrita observância daquilo que dispõe o regimento interno da Câmara. Pois não, ministro Teori. Bom, na verdade, a concessão de liminar e mandado de segurança supõe, além do periculo in mora, que aqui se pode considerar presente, mas se exige cumulativamente a relevância do direito. Como colocou o ministro Barroso, a relevância do direito dependeria de essa interpretação ter sido manifestamente incompatível com o regimento interno. Eu acrescentaria, e com alguma relevância constitucional. O próprio ministro Barroso reconheceu que a interpretação dada é
pode, nas suas palavras, não ser a melhor, mas é compatível. Até com a alternância ser de estados e não individualmente. É um pecadilho mas o outro, ministro Teori, o parágrafo 3º do artigo 3º é textual. A relação será feita por estado, Distrito Federal e territórios de norte a sul, na ordem geográfica das capitais. Eu até tenderia a achar isso irrelevante, mas se eles acham que é relevante, eu acho que tem direito ao cumprimento do regimento. A única objeção quanto à geografia foi do Procurador da República. O autor da ação não fala nisso. Sim, mas eu estou aplicando o direito tal como é. Sim, mas eu estou aplicando, eu estou atendendo de acordo com aquilo que foi pedido na petição inicial. De modo que, com todas as vênias, eu vou propor o indeferimento da medida liminar. Pois não. Ministra Rosa Weber, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, pedindo vênia às compreensões contrárias e ponderaria com relação ao fundamento do ministro Teori, que acho extremamente relevante, o detalhe de ter sido alterado o ato, né, uma vez já efetuada a impetração, então tendo a examinar com menor rigor. Então, pedindo vênia, acompanho o relator. E eu ainda fiz questão de deixar afirmado exatamente na minha liminar o que deve ser feito, porque se dá amanhã pode mudar de novo, né? Não vai haver isso, até porque os fundamentos determinantes da decisão, já no caso da ADIM, não vão... A ADIM foi julgada improcedente. Sim, portanto, mas dissemos qual é o conteúdo. Foi julgado improcedente, não tem nenhuma decisão a ser vinculante. Vinculante vai ser a liminar dizendo que tem que respeitar a alternância norte e sul. O resto é obterdicto. Ministro Luiz Fux, como vota? Senhor presidente, regras da Corte, dos representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes, o ministro Fachin destacou um aspecto muito importante na função judicante, que é a coerência. Então, tem para mim que mais inquietante para o jurisdicionado do que o juiz não saber o direito em si, é o juiz não saber aquilo que ele vota. Eu, no voto antecedente, na ratio decidendi, eu apliquei as inteiras da teoria da deferência ao Poder Legislativo, composto por deputados eleitos pelo povo, em detrimento do Poder Judiciário, composto por juízes não eleitos. Aliás, eu até aqui, se bem que essa hora já está todo mundo cansado, mas até vale a pena, eu estava imaginando aqui, com o Ministério, brincando com o Ministério, dizendo o seguinte: já imaginou se o parlamento dissesse que os juízes, com todo respeito à cultura deles, do Rio Grande do Sul, devem votar primeiro que os juízes do Estado do Rio de Janeiro? Certamente seria uma afronta a algo que é da nossa economia interna. Então, essas questões, elas competem a nós, assim como eu também entendo, como ministro Barroso, que a interpretação, ela não é uma interpretação afrontosa à Constituição Federal. Então, é exatamente do Legislativo essa interpretação que nós devemos respeitar, e foi assim que eu, digamos assim, fundamentei o meu voto na ADI, de sorte que não me resta outra conclusão por coerência do que indeferir, eliminar. Pois não. Ministra Carmen Lúcia, não vota? Presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator, mas na esteira do voto que eu proferi na ação direta, 5498, que tratamos antes, e pelas mesmas razões de considerar que não há patenteada a ilegalidade, no caso, o abuso de poder, que são as condições específicas do mandado de segurança, e a relevância do fundamento, uma vez que nós já discutimos o assunto na ADIM, na sua essência, relativamente à legalidade do ato praticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, eu mantenho, portanto, o mesmo entendimento e pelas mesmas razões, com as vênias, como eu disse, do ministro relator e dos que pensam votar em sentido contrário, indefiro a liminar, presidente. Pois não. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Presidente, também eu vou pedir todas as vênias ao ministro Barroso e aqueles que estão o acompanhando, e também ao ministro Fachin, que tem uma posição
divergente para indeferir a liminar, se antes já não me manifestasse, me manifesto, no sentido de sequer se conhecer deste mandado de segurança por envolver questões, primeiro, internacópolis, segundo, por envolver, não tem questão de direito subjetivo. Gostaria de dizer que quando o mandado de segurança foi impetrado, o ato do presidente que vigorava era um ato em que se votava inteiramente do sul a norte, e não com a alternância determinada pelo regimento. Então, nesse caso, o mandado de segurança estaria prejudicado, porque não teria por que pronunciar depois da alteração do ato. Mas é porque o pedido é de votação individual e não por Estado. Mas eu estou dizendo que, nesse caso, não há sequer direito subjetivo, que, a rigor, não altera em nada se participa desta ou daquela maneira na votação. O direito ao voto está plenamente assegurado. E não é a parte que define que tem direito subjetivo. Esse é um conceito objetivo da ordem jurídica. Tanto é que, muitas vezes, nós, inclusive no Brasil, não impera a distinção que existe, por exemplo, na Itália, entre o direito subjetivo e interesse jurídico, ou interesse em geral. Pode ter interesse, sim, mas não tem direito subjetivo a votar a começar a votação desta ou daquela forma. Isto, a rigor, não se coloca. De modo que eu, pedindo todo... e não gostaria também de deixar passar em Albes essa questão da latitude. Eu tenho quase certeza que, se embrenharmos por esse terreno, nós vamos dar, na verdade, num grande pântano. Porque nós estamos fazendo a alteração da ordem de modo a, inclusive, fazer a tal concentração de votos. De novo, cuidado com o que se pede, né, porque acaba por levar gato por lebre. Então, aqui, e esse pedido sequer foi feito, como já observou o ministro. Então, estamos nos embrenhando num terreno totalmente desconhecido, quando já se tem algum tipo de definição, como a Câmara e Senado interpretam as regiões. Quer dizer, agora daqui a pouco também podemos sofisticar essa discussão, dizer, por exemplo, que dadas as regiões nos estados tem uma maior concentração de eleitores e, portanto, elege mais deputados. Quer dizer, nós estamos entrando num campo realmente de lana caprina. Em alemão se diz, isso aí é Haarspalterei. Estamos fazendo partição de cabelo, em mandado de segurança. Então, a mim me parece que isso sequer faz sentido. E ainda introduz um elemento de baguncismo no processo sem nenhum proveito. Certamente as partes daqui a pouco vão estar arrependidas de terem recebido esse parcial deferimento. De modo que, com essas considerações, presidente, eu não conheço do mandado de segurança. Pelos dois fundamentos, não vejo que a matéria internacópolis não tem direito subjetivo, mas se conhecer o mandado de segurança, entendo que deva ser indeferido a liminar. Só para que os estudantes que eventualmente estejam assistindo não tenham uma compreensão errada, a existência ou não de direito subjetivo é mérito. Portanto, não há hipótese de não conhecimento. Desculpe, não é mérito. Desculpe, não é mérito. É condição da ação. É ter, pelo menos, realmente a enunciação de que se trata de um direito possível. Em matéria de interesse jurídico, em geral, exatamente, tem proteção na as condições da ação são apartadas da pretensão de mérito veicular. É preciso que se invoque, pelo menos, algo que se pareça com direito subjetivo. E aqui não há. Evidentemente. Para todos que nós estamos assistindo, esse é um conceito elementar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, tenho como atendidas as condições da ação. E acabei de citar um exemplo em que, na noite de hoje, extinguiam um mandado de segurança, em que um cidadão comum não parlamentar pretendeu o afastamento do presidente da Câmara quanto ao processo de impeachment.
Presidente, acompanho o ministro Luiz Edson Fachin na coerência, mesmo porque sou um juiz previsível, né? E reafirmo o que eu disse, né, na ação direta de inconstitucionalidade, muito embora também no campo precário e efêmero. Os estados não votam. São convocados para votar, como está previsto no parágrafo 8º do artigo 218 e no parágrafo 4º do artigo 187 do regimento da Câmara dos Deputados, os deputados. Então, entendo que a votação não deve ser agrupada, considerada a bancada do Estado. Deve ser uma votação nominal por deputado. Reitero o que veiculei, portanto, no voto na ação direta de inconstitucionalidade e defiro a liminar em maior extensão. Pois não. Isso, Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia, não é, para também, em preliminar, não conhecer da presente ação mandamental. Entendo que a deliberação em causa projeta-se no plano da estrita regimentalidade, qualificando-se, a meu juízo, como um típico ato interna corporis, que se exclui em função de sua natureza mesma e em atenção ao princípio da separação de poderes, da possibilidade de controle judicial. Ministro Celso, desculpe interromper. Apenas para concluir. É porque, quando impetrado o mandado de segurança, então, Vossa Excelência pode até entender que está prejudicado, mas quando impetrado o mandado de segurança, a situação era completamente diversa. A prejudicialidade, eu iria tocar nela daqui a pouco, porque entendo também, tendo em vista exatamente a situação a que Vossa Excelência se referiu, que houve perda superveniente do interesse processual. O interesse processual que compõe a noção das condições da ação, nada mais é do que a necessidade de ingressar-se em juízo para pleitear-se a tutela de um determinado direito. Ora, se em virtude da superveniência de um fato processualmente relevante, descaracterizou-se aquela situação de aparente lesividade, e se não mais se justifica a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, se cabível, é evidente que a ausência de interesse processual, essa é uma regra que já constava do anterior Código de Processo Civil e que se acha também uma regra consignada no novíssimo Código de Processo Civil, no parágrafo 3º do artigo 485, que permite a qualquer órgão judiciário, cuide-se de um magistrado singular ou de um órgão colegiado, reconhecer até mesmo de ofício, por se cuidar de matéria de ordem pública, a ausência de uma daquelas condições da ação. Sim, ministro, mas ele pede que a votação seja individual. Primeiro chama o primeiro do Estado do Norte e depois o primeiro do Estado do Sul. Vossa Excelência pode até achar que ele não tem esse direito, mas que isto não se confunde com a decisão que diz que a votação vai ser por Estado, sim, eu acho que sim. Mas a questão do interesse processual precede o exame do fundo da controvérsia. Mas o meu interesse é votar individualmente e não por Estado. É um tema que se projeta no plano da estrita admissibilidade do direito de ação. Ministro Celso de Mello, não lhe parece que com a petição que entrou depois da chegada do ofício do presidente da Câmara ao Supremo, houve o aditamento, o redirecionamento, que essa petição no que se reafirmou ela apenas evidencia a perda superveniente de objeto, não é? Mas, de qualquer maneira, por isso, e por não haver direito subjetivo envolvido e cuidando-se de uma interpretação estritamente regimental, é que, com toda a vênia, é que me parece inviável o conhecimento da matéria por esta Corte, devendo a controvérsia resolver-se exclusivamente na esfera de atuação da própria Câmara dos Deputados, como tem dito e salientado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, já tenho salientado aqui na Corte, não é, que os inúmeros precedentes do Tribunal têm advertido que
aspas, e menciona aqui um acórdão plenário da lavra do eminente ministro Carlos Veloso, que, aspas, se a controvérsia é puramente regimental, resultante da interpretação de normas regimentais, no caso, alega-se conflito de uma norma regimental, não é, contestada em face de outra norma regimental. Trata-se de ato interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque inexiste, numa situação como essa, e considerada a superveniência desse fato que se mostra por si só mesmo relevância, não há que se cogitar de existência de direito subjetivo. E mais, essa delimitação temática inibe a possibilidade de intervenção jurisdicional de magistrados e tribunais na indagação dos critérios interpretativos. É o de que se cuida na espécie. Critérios meramente interpretativos de preceitos regimentais orientadores de deliberações emanadas dos órgãos diretivos de qualquer das casas do Congresso Nacional, sob pena, segundo entendo, de desrespeito ao consagrador da divisão funcional do poder. E mais, a jurisprudência da Corte não é, tem também se pautado no fato de que a submissão de questões de índole regimental ao poder de supervisão jurisdicional dos tribunais implicaria, em última análise, uma inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo, especialmente em matérias como a de que trata este processo, em que não se verifica qualquer evidência de que o comportamento impugnado tenha vulnerado o texto da Constituição. E, tratando-se de matéria sujeita à exclusiva esfera da interpretação regimental, não haverá como incidir a denominada judicial review, pois a exegese de normas de regimento interno é imune à crítica judiciária, circunscrevendo seu domínio interna corporis. E, finalmente, senhor presidente, também entendo, como já salientei no julgamento anterior, que controvérsias interpretativas, também de índole regimental, suscitadas em razão da latitude dos Estados-membros, considerada, para tanto, a situação topográfica das respectivas capitais, relativas, portanto, à posição geográfica das unidades federadas, não se revestem tais controvérsias, a meu juízo, com toda a vênia, de qualificação jurídico-constitucional que pudesse legitimar a cognição, o conhecimento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, senhor presidente, preliminarmente eu formulo um juízo negativo de cognoscibilidade. Não conheço, portanto, da ação de mandado de segurança. Vencido nessa questão prévia, também peço vênia para, vencido nessa questão prévia, denegar o provimento cautelar postulado. Agradeço a Vossa Excelência. Bem, em primeiro lugar, eu queria assentar com a devida vênia que afasto este argumento, e com todo respeito, que se trata de matéria interna corporis. É certo que o Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente, quando se trata de interpretação regimental, tem entendido que a autocontenção é a melhor atitude por parte da Corte. Mas isso quando se trata da votação de um decreto legislativo, de uma lei ordinária, e até mesmo de uma emenda constitucional. Mas aqui nós estamos diante da votação de uma das mais graves sanções previstas no ordenamento constitucional, que é justamente o impeachment, que é o afastamento do presidente da República. Portanto, com a devida vênia, nós não podemos simplesmente afastar a questão e dizer, não conheço o que é matéria interna corporis. É o ato mais grave previsto na Constituição que pode praticar o Congresso Nacional. Isto se o presidente da República praticar um crime de responsabilidade. Portanto, essa situação se aparta
mas se aparta com uma radicalidade tal que tem que ser conhecida porque não pode ser colocada naquelas situações corriqueiras que a Corte examina em seu dia a dia, classificando-as de matéria interna corporis. O segundo argumento que eu gostaria de levantar é o seguinte: é um ato político, sim, é um ato político. E quem é que diz que o ato político não é sindicável por parte do Poder Judiciário? A literatura nacional e estrangeira é farta em dizer que pode. Quais são os atos políticos por excelência? A intervenção federal. A intervenção federal está prevista aqui no nosso artigo 36 da Constituição, que diz, olha, a intervenção federal da União nos estados, ou dos estados nos municípios, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou, no caso de desobediência de ordem judicial, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, etc. E deve ser sempre submetido ao Poder Legislativo, seja ao Congresso Nacional, seja à Assembleia Legislativa. Que outros atos políticos de extrema gravidade estão previstos na Constituição? Eu posso lhes dizer, sem exclusão de outros, o estado de defesa e o estado de sítio. Quem é que diz que esses atos não podem ser sindicados, apreciados pelo Poder Judiciário, apesar de sua amplíssima discricionariedade, todos eles praticados pelo chefe do Executivo? No caso do Estado de Defesa, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional precisam ser previamente ouvidos. No caso do Estado de Sítio, que é outro ato político, cuja discricionariedade é amplíssima pela própria natureza do ato, depende não apenas de serem ouvidos esses dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, mas também o Congresso Nacional. Se alguma dessas formalidades não for observada, é evidente que o Poder Judiciário pode e deve se manifestar. Outro ato político, é esse que nós estamos examinando, é justamente o impeachment. O impeachment é um ato político, é de amplíssima discricionariedade, mas ele se sujeita a formalidades. E, no caso, ele se sujeita ao regimento interno da Câmara. O que nós temos na espécie? Nós temos um grupo de deputados que integra o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que entende que as regras pertinentes ao processo de impeachment, não obstante seja um ato político de amplíssima discricionariedade, vulnera alguns dispositivos do regimento interno. Portanto, vem a esta Corte e dizem que têm o seu direito líquido e certo vulnerados enquanto parlamentares. Bem, mas queria aduzir mais um aspecto, somar mais um argumento. O ministro Fux levantou uma questão importante, tem sido muito debatida pela doutrina, que é exatamente o déficit de legitimidade dos magistrados para rever decisões do Poder Legislativo, daqueles que são eleitos pela soberania popular. Mas essa matéria tem sido resolvida em favor do Poder Judiciário com superioridade por muitos doutrinadores, dentre eles Mauro Capelletti, do exterior, e outros como o grande Geraldo Ataliba, o saudoso Geraldo Ataliba, que nos deixou precocemente, que escreveu um livro lapidar, Constituição e República. Vossa Excelência, eminente decano, lembra disso, que ele exatamente diz o seguinte: embora não tenham sido eleitos pelo povo diretamente, os juízes têm, sim, legitimidade constitucional. Eles têm o bafejo da soberania popular, ainda que indiretamente, porque o poder deles advém da Constituição do Constituinte originário. É por isso mesmo que os juízes italianos, quando iniciam as suas sentenças, começam assim, em nome do povo italiano. Portanto, não tenho nenhum problema, data vênia, porque entendo que eu, como juiz,
E mais ainda, como juiz da Suprema Corte do país, eu tenho legitimidade, sim, embora eu não tenha sido eleito diretamente pelo povo, para rever, sempre em confronto com os parâmetros da Constituição Federal, os atos do Poder Legislativo e os atos do Poder Judiciário. Nesse diapasão, e agora também me valendo do ensinamento de Vossa Excelência, ministro Fux, eu quero dizer que me mantenho coerente. Na verdade, eu não gostaria de polemizar sobre esse aspecto, e apenas invoquei os fundamentos que foram aqui suscitados. Eu também não quero polemizar com Vossa Excelência. Peço até excusa se der essa impressão. Não, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu não creio que a doutrina de Mauro Capelletti tenha essa profundidade que Vossa Excelência empresta, porquanto duas obras memoráveis dele têm exatamente a aversão a esse ativismo judicial. A primeira delas denomina juízes irresponsáveis e a segunda, juízes legisladores. Eu posso citar Jorge Birdot, posso citar Canotilho, Vital Moreira e tantos outros na mesma linha, que são grandes doutrinadores. Que essa postura do professor Mauro Capelletti, eu tive a oportunidade de conviver com ele de perto, não é bem assim como você está dizendo. Tá bem. Não, mas sem polemizar, eu apenas quis aproveitar a oportunidade para esgotar a discussão, porque todos esses pontos foram ventilados. Então, deste modo, eu quero dizer que eu conheço desta impetração, porquanto alguns parlamentares se sentem feridos em seu direito líquido e certo no que concerne a estrita observância do regimento interno da Câmara na votação do processo de impeachment. E aí eu afirmo, na esteira do que disse o eminente ministro Edson Fachin, cuja conclusão eu comungo, que os artigos 187, parágrafo 4º, o artigo 218, parágrafo 8º, e o artigo 3º, parágrafo 3º, foram, no caso, vulnerados em sua literalidade. Portanto, defiro a ordem em maior extensão do que o relator. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, talvez, interpretando o regimento interno, verifica-se o empate, porque os votos que diferem em maior extensão se somam aos votos do ministro Luiz Roberto Barroso. E da ministra Rosa. E aí nós estamos diante de uma situação emergencial. Precisamos definir o quadro. E o regimento interno, o regimento... Um minutinho só, deixa eu terminar, a não ser que... Não, Vossa Excelência tem a palavra garantida, evidentemente. Deixa eu terminar só o raciocínio para ele não ficar truncado, e guardar o que eu apontei como predicado, que é a coerência, Então, nós temos no regimento interno a solução para o impasse, que é o voto de qualidade. Vossa Excelência, considerado disposto no artigo 12, inciso 9, a linha B do regimento interno, pode acionar esse dispositivo e alijar do cenário o impasse. E seria o caso de se aplicar o artigo 147 do regimento interno? Vossa Excelência, me permite? 46. 146. Ministro presidente. Pois não. Eu acho que antes de pensar em soluções para empate, é preciso saber se houve empate. No meu entender, manifestamente, não houve empate. Nós temos 3 posições diferentes. Não, mas 3 no sentido... Nós temos 4 nós temos 5 deferindo a medida cauteladora e 5 indeferindo. Se não há empate... Nós temos 5 indeferindo, esses votos, 4 deferindo, 3 deferindo num sentido... maior extensão e 2 Não, não é maior extensão, não é maior extensão. Sim. São coisas diferentes. Ministro Uri, me permite, quando abrir divergência, eu mencionei expressamente que estava deferindo em maior extensão. Só falta agora pretender-se que prevaleça a ótica que indefere a liminar. Porque nós temos, vou repetir, não vamos adentrar na extensão dos votos. Nós temos 5 ministros que deferem a liminar em gradações diversas
eu defiro numa extensão maior. O ministro Luiz Edson Fachin numa extensão menor. E numa menor ainda, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, deferimos, e 5 que indeferem. Não, eu acho que Vossa Excelência está misturando com as gêneros de Vidalhos e Bugalhos. Agora, o 146, o 146 rege a situação que se exige maioria absoluta. No artigo 3º, parágrafo 3º, enquanto nós outros nos amparamos no 187 e 218, com respectivos parágrafos. Senhor presidente, pois não. Se houve deferimentos diferentes, não tem como dar empate. Se houve, nós podemos até dizer que houve do voto médio, ministro. Não, voto médio. Então vamos procurar o voto médio. Na melhor das hipóteses, o voto médio. Procurando o voto médio é que nós chegamos à conclusão sobre o empate, porque 5 indeferem e 5 deferem. O voto médio é que de um lado é 5. Nós teríamos na que parte dizer que coincide, nós teríamos dizer que o voto médio empatou com os outros. Que a ordem é na linha proposta pelo Procurador-Geral da República. Quer dizer, esse ponto é um ponto de consenso dos 5 votos proferidos por mim, ministro Marco Aurélio, ministro Barroso, Vossa Excelência me permite, eu acredito que nessa direção, ainda que eu tenha manifestado pelo deferimento naquilo que denominei de uma extensão maior, mas os votos que acompanham Vossa Excelência como relator e que eventualmente elastecem o deferimento, acompanham o voto de Vossa Excelência na medida da menor extensão. Inclusive na argumentação, no fundo, que Sua Excelência, embora tivesse deferido parcialmente, entendeu que a interpretação mais razoável seria essa que nós alcançamos. Presidente, e de qualquer forma, não quero complicar, pois não. Né? Mas de qualquer forma, a rigor, a corrente prevalecente seria a liderada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Por que explico? Porque o meu voto está mais próximo do dele, em que eu vou adiante do que Sua Excelência assentou, do que do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora que há um empate, há. Quanto ao artigo 416 do Código 146, aqui diz o seguinte: havendo por ausência ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13(9), empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta. Maioria absoluta, não é o caso. E outra coisa, Vossa Excelência levantou a questão da urgência, porque a votação será no domingo. Aqui a votação pode ser por maioria simples. O voto de desempate do presidente também não está autorizado no regimento, nessa hipótese. Só na hipótese de suspeição ou impedimento ou na hipótese de ausência por licença médica. O que não é o caso. Talvez fosse aplicado o seja artigo urgente 146. A matéria e não se possa convocar o ministro. Realmente a alusão a ministro licenciado. Agora, mas não potencializa o presidente a interpretação verbal gramatical. Agora o artigo... a licença por alguns dias. Busco a essência, o alcance do preceito. Em 2009, o plenário do Supremo Tribunal Federal promulgou a emenda regimental 35. Eu tenho a impressão que foi durante o período da administração do eminente ministro Gilmar Mendes, na presidência da Corte. E nessa alteração, modificou-se o teor do artigo 146 do Regimento Interno, que diz o seguinte: havendo, por ausência, é o caso, ausência eventual do ministro Toffoli, ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13, inciso 9, precisamente o artigo a que aludiu o eminente ministro Marco Aurélio, havendo empate na votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considera-se-á julgada a questão... Que não se exige a maioria absoluta. Mas presentes 11, haverá necessidade de maioria absoluta de 6, porque 6-5... sempre haverá uma necessidade de maioria absoluta para se resolver o conflito. Mas com esse quórum... Poderia ser com esse quórum nós resolvemos o mandado de segurança, habeas corpus. Ou se aguarda, é claro, o retorno do eminente ministro Toffoli, mas tendo em vista a premência, não é, do tempo e a urgência da matéria, talvez não fosse realmente recomendável. Ou então, aplicando-se o artigo 46...
Diz a norma regimental, considerar-se-á julgada a questão, proclamando-se a solução contrária à pretendida. Contrária à pretendida. Para dizer contrária à pretensão cautelar. Onde está? Qual o 46, ministro Celso? 146 do regimento. Ah, 146. 146. Sim, mas há uma condicionante nas votações que dependem de maioria absoluta. A questão regimental da Câmara dos Deputados, do regimento da Câmara para o regimento supremo. Agora, eu penso que em mandado de segurança e em habeas corpus, e mesmo em recurso extraordinário, mas tratando-se de habeas corpus, necessidade de maioria absoluta. Habeas corpus nós temos regra expressa. É uma cláusula não só na lei, no CPP, mas também no próprio regimento interno. No julgamento de habeas corpus e de recursos de habeas corpus, proclamar-se-á, na hipótese de empate, a decisão mais favorável ao paciente. Certo, mas eu me refiro à maioria absoluta. Deixa eu dizer com franqueza, embora seja contrário ao meu ponto de vista, eu acho que em mandado de segurança, o empate significará a preservação do ato, né? Até pela presunção de validade dos atos administrativos. Eu acho que tecnicamente, enfim, a gente aqui não quero ganhar, quero fazer o que é certo. E essa é a razão que levou o tribunal, já numa redação anterior, a determinar a podemos tomar os votos, presidente. É a presunção de legitimidade. Vamos tomar os votos. Vamos tomar os votos. Quanto ao voto... Voto de Minerva, né? A solução. Se há espaço para Vossa Excelência proferir o voto de qualidade ou se não há. Eu já vi que não teremos maioria para tanto, mas eu consulto o ministro Fachin. Vai haver um empate, né? Senhor presidente, eu, não obstante tenha proferido voto com maior extensão, eu vou acompanhar a ponderação do ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Barroso? E eu acho, presidente, para ser sincero, que o voto, o voto médio, ele reflete os pontos de consenso de uma determinada posição. Eu acho que o ponto de consenso da posição dos que deferiram é a questão da latitude, porque eu não deferia em relação aos outros aspectos. Portanto, e a ministra Rosa me acompanhou nesse ponto, de modo que eu acho que o ponto de convergência e o voto médio, portanto, eu acho que seria esta questão apenas, que, para ser sincero, nem considero tão especialmente relevante. Mas, presidente, eu acho que no mandado de segurança, contrariamente ao habeas corpus, o empate, eu acho que milita em favor da manutenção do ato. De modo que, embora desfavorável ao meu ponto de vista, é o que eu acho certo. Ministro Teori? De acordo. Ministra Rosa? Ministro Fux? De acordo com o ministro Barroso. Ministra Carme? Também, presidente, de acordo com o ministro Barroso. De acordo. Ministro Celso? Ministro Marco Aurélio? Presidente, em primeiro lugar, eu me permito divergir quanto ao ponto de similitude. Vamos falar em similitude. Por que eu faço? Porque nós tivemos, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso, um voto. Acompanhando o ministro Luiz Edson Fachin, pelo deferimento em maior extensão, né, um voto também, que... Passada meia-noite, quantos... Perdão. Ministro, nós temos assim, olha, o ministro Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, Não, perdão. acho que não. Ministro Marco Aurélio Lewandowski, Fachin. Eu estou certo. Vossa Excelência somou seu voto ao do ministro Luiz Edson Fachin. Como o meu voto, né, está mais próximo do voto do ministro Luiz Edson Fachin relativamente à convocação nominal dos deputados e não a convocação da bancada do Estado, né, evidentemente, ele se soma à corrente do ministro Luiz Edson Fachin. Agora, o segundo tópico, não aplico o 146 do regimento interno. E
por que não faço? Porque nós não estamos diante de uma situação em que, por imposição legal, exija-se, para haver o desfecho quanto ao conflito de interesses, a maioria absoluta. E o preceito 146, ele pressupõe essa exigência. Interpretando sistematicamente o regimento interno, né, chego à solução, a solução que aventei de início, que é o voto de qualidade previsto no artigo 12, inciso 9, a linha B do regimento interno. Dada a urgência, dada a necessidade de uma medida que tarda, e de não se poder esperar o retorno do colega ausente. Por isso, eu concluo que cabe a Vossa Excelência o voto de qualidade. Pois não. Bem, eu queria... Eu não vou ter... Perdão. Só. Eu peço vênia, senhor presidente, para, apoiando-me no artigo 146 do regimento interno, julgar no sentido de fazer com que se proclame solução contrária à pretendida, vale dizer, proclamando-se a... O ministro Barroso propôs a prevalência do da ato. presunção da legitimidade do ato. Então, portanto, solução contrária à pretendida, que é a pretensão de suspensão cautelar do ato. Concordando. Então, estamos preservando a integridade jurídica do ato impugnado. Não. O ministro Barroso quis... Você pediu vênia para divergir, eu não entendi. Não, por causa do ministro Marco Aurélio, não é? Eu pedi vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, mas, enfim, entendo que a solução aplicável repousa no artigo 146 do regimento interno do Supremo, inclusive em sede de mandado de segurança. Como houve este empate, a mim me parece que o voto de qualidade do eminente presidente, com base no inciso 9º do artigo 13 do nosso regimento interno, deverá ser no sentido da denegação do provimento cautelar. Quando haveria, então, voto de qualidade? Não sei. Não, é que o eminente presidente consulta a corte e essa é a razão pela qual cada um de nós está, enfim, se pronunciando. Em que situação jurídica aplicamos o artigo 12, inciso 9, a linha B do regimento interno? Presente principalmente o mandado de segurança. Artigo 12. 12, inciso 9, a linha B. Não, é o 13. É o 13? Não, é 13. É o 13, inciso 9º. 13, 9, presidente. É o meu número de sorte, presidente. O 13, o artigo 146 manda aplicar, considerado que dispõe precisamente o inciso 9º do artigo 13 do regimento interno, manda aplicar, na ausência eventual de um juiz da corte, são atribuições do a solução contrária àquela pretendida. No caso, qual é a pretensão que se deduziu? Uma pretensão de ordem cautelar, consistente em quê? Na suspensão provisória da eficácia do ato impugnado. Ora, a solução contrária conduz à preservação do ato impugnado, que é o ato imputado a quem? Ao senhor presidente da Câmara dos Deputados. E o fundamento, o eminente ministro Barroso já o destacou, é a presunção de legitimidade dos atos estatais. Você concorda comigo que a regra do 146 encerra uma exceção? Porque todo julgamento em colegiado pressupõe a chegada a uma maioria. Sim. E, portanto, a solução do conflito. Sendo uma norma que encerra a exceção, a única interpretação cabível é estrita, é o que nela se contém. E para que ela seja acionada, há de haver situação que exija a maioria absoluta, como está realmente referido. De qualquer maneira, como se cuida de uma norma regimental e o regimento interno contém uma autorregulação da vontade estabelecida pelo próprio tribunal, a mim me parece que o destinatário delas é o eminente presidente. Mas o presidente está jungido a esse critério estabelecido no caput do artigo 146. É um caleidoscópio. Um caleidoscópio, e as visões são diversificadas. Sim.
Mas a mim me parece que, consultada a Corte, majoritariamente, ela se manifestou no sentido da aplicabilidade do artigo 146. Sim, a maioria está caminhando nesse sentido. Ministro Celso, eu penso que a maioria da Corte, e eu agora também vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, decidiu com base em princípios consagrados na prática forense, segundo a qual nos habeas corpus o empate favorece o réu ou o paciente e nos mandados de segurança o empate favorece o ato impugnado, que é o ato administrativo que goza de presunção de constitucionalidade e legalidade. Agora, eu quero dizer, na argumentação, na interpretação do regimento, eu estou concordando integralmente com Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, entendo inaplicável o artigo 146, no caso presente, com a devida vênia. E digo que eu não hesitaria, porque acho que quem usa uma toga do Supremo Tribunal Federal não deve ter medo de decidir, não hesitaria, se fosse o caso, em acionar o inciso 9º do artigo 13. Mas, de qualquer maneira, eu peço vênia a Vossa Excelência, embora concordando com a interpretação regimental, para dizer que me filio a esse entendimento de que o habeas corpus no empate leva ao favorecimento do réu e no mandado de segurança o empate leva à confirmação do ato impugnado. Eu estou perdoado pelo colegiado quanto ao equívoco numérico no que eu me referi ao artigo 12, daqui a pouco você dirá autoridade impetrada. Tá bem, esse julgamento está encerrado. Então, quer dizer, o julgamento dele vai constar, então, que preliminarmente vencidos os ministros Gilmar Mendes e eu próprio, o tribunal conheceu da ação de mandado de segurança, não é? Porque há essa preliminar. Isso. E, prosseguindo no julgamento, e em face do empate registrado, denegou o pedido de medida cautelar nos termos do artigo 146 do regimento interno. Seria mais ou menos nesse sentido? Eu penso que essa discussão, data vênia, não seja denegação, a manutenção do ato, porque... Indeferiu. Denegou o provimento cautelar. Portanto, manteve. Eu diria o seguinte, por maioria, conhecer da impetração vencidos os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Indeferiram a cautelar os ministros Teori Zavascki, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Deferiram em menor extensão o ministro Barroso e Rosa Weber. E em maior extensão, o ministro Edson Fachin, Ricardo este presidente... E ainda em maior extensão... registrando, se havia sido registrado o empate, deliberou aplicar seu... ministro Marco Aurélio. Em maior extensão, o ministro Marco Aurélio, Edson Fachin e o presidente. Portanto, o resultado foi no sentido do indeferimento, não apenas porque houve 5 votos nesse sentido, mas também porque a Corte entendeu que no empate... Aplicável 146, não 13.9b, vencido, pelo menos eu fiquei vencido, Vossa Excelência também. Não, eu fiquei vencido quanto à aplicação, mas entendo que, por força de um princípio maior, o empate no mandado de segurança confirma o ato impugnado. Exatamente. Pois não, esse é o resultado desse julgamento. Vamos ao próximo.